Fala, povo supimpa, em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes um agradecimento especial aos apoiadores da rádio que fazem deste programa possível: Chácara Pomer, Clube Turismo Limeira, Inovatec Automecânica, Jog Music, Pé Chique Calçados, Visage Espaço de Beleza e Sander Sorvetes. Nosso muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. Então tá, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez recebendo em nossos estúdios, né, João? Diretamente de Santos, litoral de São Paulo, pastor Felipe. Ele já participou algumas vezes com a gente aqui. Agora eu abri uma brecha na agenda dele de viagens. Brincadeira. Eu já vou entrar agora para desmentir a Márcia, porque é ela que não me convida mais, hein? Pronto. João, nós vamos entrar aqui numa discussão ferrenha agora, hein? Eu só cuido do áudio. Gente, é uma alegria enorme estar aqui com vocês de novo. Obrigado. Vocês são sempre muito queridos e receptivos e falar aqui para vocês é sempre uma alegria e um prazer. Fala um pouquinho, para quem não lembra quem é você, conta pra gente. Bem, eu me chamo Felipe, sou o marido da Esther, papai do Cauê, sou pastor aqui na paróquia de Santos. A gente estava, antes de começar aqui o nosso programa, a gente estava falando sobre o frio, e eu não estou aqui no frio, eu estou no litoral, que fica no máximo fresquinho, né? Então, sou pastor aqui em Santos, no litoral, na paróquia aqui da ISLB, mas também capelão portuário da Missão aos Marinheiros. Em outros momentos nós já falamos, eu, minha colega Catherine, já falamos aqui do nosso trabalho de capelania portuária, de acolhimento aos marítimos aqui no maior complexo portuário da América Latina. Então, temos dividido a nossa rotina entre paróquia, missão aos marinheiros e agora também estudante de psicologia. Vê se pode, Márcia, inventar mais coisa a essa altura da vida, começar a estudar de novo, hein? Apesar que a gente nunca para de estudar, né? Esses pastores, está todo mundo procurando alguma coisa a mais. Eu acho que eles estão esperando assim a aposentadoria para ter uma segunda opção para depois, tá? Não. Isso é para agregar ao trabalho. Ou por pura curiosidade mesmo. Não, mas eu acho interessante essa questão psicológica. Acho que no pastorado ajuda bastante, né? Vai ajudar bastante o seu trabalho. Mas sabe, especialmente com o trabalho com os marinheiros, viu? Porque às vezes a gente chega em umas conversas tão profundas, né? Quando a gente vê assim a solidão que eles enfrentam e os dilemas que eles enfrentam pelas distâncias, pela rotina deles, né? E eu acho que a psicologia, junto com a teologia, ela pode nos dar umas ferramentas muito, muito interessantes. Quem sabe a gente não fala disso numa próxima vez também, aí, ó. Pois é, já temos mais um assunto. Mas hoje você falou para mim que quer falar sobre uma regra, né? E eu achei interessante esse tema que você lançou aqui pra gente conversar um pouquinho. A regra de ouro da vida. Regra de ouro da vida. E tu deve ter a resposta, Márcia. Você é uma pessoa sempre tão sábia, sempre falando coisas tão bonitas aí pro pessoal. Acho que você que vai dar a resposta hoje, hein? O que você acha? Não, eu acho que eu quero ouvir um pouquinho. Vamos construir juntos essa regra, então. Isso, boa ideia. A gente pode começar dando um tempinho aí para os nossos ouvintes pensarem aí se alguma vez já ouviram essa expressão. Eu acho que todo mundo já ouviu essa expressão, assim, a regra de ouro da vida, né? Diz que para a vida ser boa, para a vida ser autêntica, para a vida ser bem vivida, tem uma regra, tem algumas regras. A gente precisa seguir algumas regras, né, para viver em sociedade, para viver bem, para respeitar o próximo e tal. Mas a gente já ouviu aí em algumas ocasiões essa expressão, a regra de ouro da vida. E eu estava pensando um pouco sobre isso esses dias, Márcia. Inclusive, a paróquia de Guarulhos, nossos vizinhos, eles fizeram um retiro. Esse foi o tema do retiro, e eu fui o palestrante desse retiro. E eles me lançaram esse desafio de pensar sobre isso, e eu achei tão interessante que eu quis também compartilhar com vocês. Obviamente não tem como compartilhar tudo aquilo que a gente trabalhou num retiro inteiro, né? Mas algumas tentativas de resposta a gente pode tentar dar. Eu achei sempre muito curioso, assim, porque essa não é uma pergunta, né? É uma afirmação, a regra de ouro da vida, mas a gente pode transformar essa afirmação numa pergunta e perguntar para os nossos ouvintes, perguntar para você, perguntar para o João, que está com a gente também, qual é a regra de ouro da vida? E o que me deixa muito surpreso é que nós vamos ter
várias respostas diferentes. Com certeza. Eu estou imaginando aqui na minha cabeça já o que eu te diria nesse momento. Exatamente. E eu fico imaginando assim, se a gente perguntar, por exemplo, para um médico, doutor, qual é a regra de ouro da vida? Ele vai dizer naturalmente, olha, cuidar da saúde, manter uma boa saúde, hábitos saudáveis, fazer os tratamentos prescritos quando exige alguma atenção especial, mas a regra de ouro da vida é você cuidar da saúde. Você tendo uma saúde boa, você corre atrás do resto. Eu olha, quase que tenho 100% de certeza que se a gente perguntar para um médico ou para alguém da área da saúde, vai dar essa resposta, a resposta vai ter essa conotação assim de que a regra de ouro da vida é você cuidar da sua saúde. Mas se a gente perguntar, por exemplo, para um advogado qual é a regra de ouro da vida, ou para um delegado de polícia, ele vai dizer, olha, para o seu bem e para o bem dos demais, acho que a regra de ouro é você seguir as leis, você cumprir as leis, você manter as suas questões em dia com a justiça, e assim a sua vida vai bem, você não vai ter nenhum perrengue, você vai estar livre para correr atrás do resto de todas as coisas, né? Sim. Já é outra resposta. Agora, se a gente perguntar para um ecologista, por exemplo, ou para um agricultor que seja, olha, qual que é a regra de ouro da vida? Já vai ser outra resposta. Ele já vai dizer, olha, a regra de ouro da vida é cuidar da criação, porque essa aqui é a nossa casa comum. Se a gente destrói isso daqui, se a gente não tem responsabilidade com o nosso mundo, a gente vai dessa para melhor, a gente não vai sobreviver nesse mundo, né? Já é outra resposta. E assim, sucessivamente, a gente vai conversando com as pessoas nas suas experiências, nas suas vivências, nas suas impressões sobre a vida, sobre o mundo, elas vão dando as respostas a partir daquilo que elas vivenciam, e elas vão dando diversas respostas para essa pergunta de qual seria a regra de ouro da vida, né? Agora, Márcia, se você perguntar para um pastor, qual é essa resposta que a gente vai ensaiar? Ele vai para o lado teológico, claro, né? O que tu ia responder, Márcia? Diz aí pra gente, dá um spoiler. Qual é a regra de ouro da vida para você? Para mim, nossa, eu estava pensando naquela questão assim, tem dois parâmetros até, um que eu ia te falar. Eu acho que a regra de ouro da vida de uma pessoa normal, sem pensar em profissão muitas vezes, também depende da fase que ela está vivendo, né? Porque quando você é adolescente, criança tem uma regra de vida, vamos dizer assim, ele quer viver, né? Um adolescente, de repente, já vai ter uma outra visão. Um adulto, um idoso, eu acho que também essa questão da regra de vida pode também estar mudando de acordo com a idade da pessoa, a maturidade, enfim, de acordo com as coisas que você viveu, as circunstâncias, alguma coisa assim. Mas eu acho que uma regra de ouro para a vida, eu acho que é você ouvir mais e falar menos. Muito bom, muito bom. Essa é uma regra de ouro que pode nos livrar de muitas situações embaraçosas na vida, se a gente aprender a ouvir mais e falar menos, né? Entendeu? Muito bom. Tentar entender mais o posicionamento do outro, se abrir para ouvir, para entender. Eu acho que isso aí é uma regra bem interessante. Agora o pastor, claro, né? Felipe, qual é a regra? A gente tem a tarefa de falar um pouquinho sobre a regra de ouro da vida a partir da nossa fé, a partir da fé cristã, a partir da nossa confessionalidade luterana. E eu queria pedir autorização aí, a permissão para vocês para ler um trecho de um texto bíblico do Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 43 até os 51. É bem rapidinho, é uma história super interessante que eu quero ler para vocês. E a gente vai começar a ensaiar uma resposta aí a partir desse texto bíblico. Posso ler aqui, Márcia? Claro que pode, vai lá. Diz assim: Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés falava a respeito daquele que Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram.
é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E Natanael perguntou, será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu, você crê em mim porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a você que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu acho este personagem bíblico, Natanael, eu acho ele icônico, eu acho ele muito especial. Porque eu acho que todos nós, Márcia, a gente consegue se enxergar um pouquinho no Natanael. Porque Natanael, ele era alguém que, num primeiro momento, a gente vê ele alguém que tem algumas dúvidas, né? Os amigos chegam e falam para ele, olha, nós encontramos quem nós estávamos procurando. Aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, aquele sobre quem os profetas falaram, nós encontramos quem é essa pessoa, nós encontramos quem é o Messias. Nós achamos aquele que vai nos salvar das situações em que nós vivemos. E o Natanael, num primeiro momento, ele não se entrega totalmente a essa informação. Ele quer ter algumas certezas. Ele coloca dúvida na situação toda, né? Será aquele ponto de interrogação. E eu acho muito engraçado, porque a gente tem logo a mania, ou a gente é tão rápido em condenar o Natanael. Falar, mas que coisa, como assim? Você não vai acreditar que Jesus é aquele que o povo estava esperando. A gente muito rapidamente, a gente tem esse julgamento a respeito do Natanael, de dizer, olha, essa atitude que ele teve aí, ela é reprovável, né? Mas quantas vezes a gente também não é assim, né, Márcio? Eu acho que direto. Exatamente. Eu acho que a nossa vida ela é um constante se entregar em fé, mas também ter as nossas dúvidas ou os nossos pensamentos, as nossas reticências, por mais que às vezes a gente não fale sobre isso, mas o nosso coração humano, ele é sempre tomado por esses dois movimentos, assim é na nossa vida, tem momentos que a gente está totalmente entregue àquilo que a gente acredita, e tem alguns outros momentos que a gente olha para o mundo, olha para as nossas situações, olha ao nosso redor e começa a se perguntar, mas por que tudo isso acontece? Se tem um Deus que me ama, se Cristo me salvou, por que eu enfrento algumas situações? Acho que quando a gente olha para essa situação de guerra que a gente enfrenta no mundo, para tantas situações tristes, né? Eu acho que é inevitável que em algum momento a gente se pergunte aonde está Deus nisso tudo, né? E eu acho que o Natanael, ele é esse personagem, assim, icônico, porque eu acho que a gente consegue se enxergar um pouquinho no Natanael, né? Porque ele quer ter, primeiro, uma certeza um pouco maior antes de se entregar a essa informação de que nós encontramos aquele a quem a respeito de quem Moisés e os profetas falavam a respeito, né? E nesse texto bíblico aqui a gente, então, tem o registro desse encontro de Jesus, né, com esse grupo de estudantes. Natanael, ele era um estudante, né? E eu fiquei imaginando, alguém me perguntou, foi no grupo de jovens, eu acho, no ensino confirmatório, eu já não me lembro mais, eles perguntaram, pastor, se o Natanael fosse um estudante das nossas universidades aí, como são hoje, que curso que ele faria? Do Gabriel. Aí eu sei que alguém respondeu assim, olha, me desculpem os estudantes de direito e os advogados aí que estão nos ouvindo, tá? Mas alguém respondeu assim, eu acho que ele ia ser um estudante de direito, porque estudante de direito sempre bota dúvida em tudo, sempre quer ter certeza de tudo, sempre questiona tudo, sempre acha que sabe mais das leis e das questões do que os outros. Eu falei, olha, pode ser, talvez Natanael realmente seria um bom advogado, porque ele ia analisar tudo friamente antes de tomar qualquer decisão na vida dele, né? Mas não sei, pode ser que ele também escolhesse outra função, outra né? área. Outra área. Mas naquela época, quem quisesse estudar,
como Natanael quis, na verdade tinha que escolher um mestre desses que andavam lá pelas cidades, que tinham lá as suas escolas, e eles, digamos assim, eles grudavam, colavam nesse mestre, e eles iam absorvendo daquela sabedoria que esse mestre tinha, né? E um desses mestres era João Batista. A gente está aí no mês das festas juninas, né? Das festas de São João. Um desses mestres daquela época que ensinavam era João Batista, né? E João Batista ele ensinava justamente a respeito daquele que viria quebrar uma separação entre o céu e a terra. João Batista ensinava a respeito daquele que ia vir, que ia chegar ao mundo para consertar a relação das criaturas com o Criador. João Batista ele era um mestre que ensinava sobre um Messias enviado da parte de Deus para ser o rei do povo judeu, o rei do povo de Israel. E João Batista, então, ele falava e ensinava a respeito de Jesus. Mas o Natanael, ele era um estudante muito questionador, como a gente já falou, né? E acho que todos nós somos um pouco assim, ou nós conhecemos alguém assim, e são dúvidas muito sinceras, né? E que fazem parte aí da nossa vida, né? E antes de responder, então, qual que é a regra de ouro da vida, eu quero dar algumas informações aí, ou ensaiar algumas reflexões a respeito do Natanael. O Natanael, num primeiro momento, ele não quis acreditar em Jesus. Quando o Filipe, o amigo dele, procurou ele para dizer, olha, nós encontramos um novo mestre que tem as respostas para os grandes questionamentos da nossa vida, e esse mestre, ele vem de Nazaré. E o Natanael, ele torceu o nariz, ele caprichou na desconfiança, ele revirou os olhos e disse, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí eu acho muito curioso, porque eu não sei se aí tem isso, tá, Márcia? Mas aqui em Santos, sempre tem, assim, aquela cidade que é a cidade que leva uma fama meio ruim. Né? Então, assim, se deu alguma coisa no trânsito, só podia ser de tal lugar, dessa cidade, né? Ou se acontece alguma coisa assim no que diz respeito à violência, criminalidade ou qualquer outra coisa, essas histórias que viram às vezes até memes na internet, sempre é dessa cidade, né? Acho que toda região tem essa cidade aí que leva fama, né? Talvez aí vocês tenham a cidade de vocês, aqui em Santos nós temos a nossa cidade também. Se você não tem essa cidade, talvez você viva nessa cidade, então, né? Mas é engraçado como isso tem raízes muito antigas, porque o que a gente transformou numa piada ou numa leitura mal intencionada nos dias de hoje, já desde a época de Jesus, porque o Natanael, ele revira os olhos e ele pensa, mas Nazaré, aquele lugarzinho poerento, aquele lugar tão humilde, de gente pobre, de gente que não evoluiu tanto assim na vida, de Nazaré vai vir aquele que vocês estão esperando ser o salvador do mundo. Eu fico imaginando que ele até tenha pensado, esse cara aí deve ser mais um desses charlatões aí que quer se aparecer para se dar bem na vida, já que ele teve a infelicidade de nascer naquele lugarzinho chamado Nazaré. Eu fico muito impressionado como a Bíblia é atual, ou como a gente não se atualizou tanto assim, né? Porque a gente tem as mesmas desconfianças, as mesmas impressões a respeito dessas questões. Apesar dos séculos e séculos que vem passando, parece que a natureza humana não muda, né? Continua a mesma essência, né? É o mesmo jeito. Mas isso mostra, assim, né, Márcia, também. E isso talvez já pode ser uma pequena regra de ouro da vida, né? Isso mostra como a gente tem um senso de superioridade em relação ao outro, né? Sim. A gente acha que é sempre melhor do que o outro, que a nossa igreja é melhor do que a outra, que a nossa fé é melhor do que a outra, que a nossa vida é melhor do que a vida do outro. E a gente tem, assim, um senso de superioridade, né? Que a nossa cidade, que o nosso bairro é melhor do que o outro, e a gente vai, assim, às vezes, construindo muros entre as pessoas, a gente vai dividindo as pessoas em guetos, e parece que a gente vai se afastando cada vez mais, né? E é curioso, porque se a gente for olhar os documentos históricos também, não só bíblicos, mas da história daquela época, né? Em Jerusalém, naquela região, todos menosprezavam um pouco os galileus, porque eles consideravam realmente um povo meio atrasado, assim, que eles não viviam, não tiveram a chance de nascer num lugar melhor, mais evoluído, né? Por isso que a expectativa do Natanael a respeito de quem seria o salvador do mundo era outra. Talvez ele imaginou que esse salvador viesse
de uma grande metrópole, de um grupo de estudantes, de um mestre muito famoso, muito poderoso, ou talvez até de dentro de um grande palácio, né? E quando ele escuta de que o Salvador do mundo vem de um lugar humilde, ele tem as suas dúvidas, ele torce o seu nariz, né? Mas sabe que eu não julgo tanto assim também o Natanael, porque eu acredito que essa reação defensiva do Natanael, recusando o encontro de Jesus, talvez, Márcia, revelasse também alguém que já tivesse experimentado muitas frustrações com o tema da fé. E a gente está cheio de gente nesse mundo frustrado com o tema da fé, porque ouviu tanta coisa a respeito da fé, tanta coisa que disseram a respeito de Jesus, tanta coisa que disseram a respeito de Deus, tanta coisa que fizeram com a igreja, que as pessoas começam a ficar assim meio que desacreditadas, né? Já foram tantos escândalos, é tanta maldade, é tanto discurso sem noção, né? Se a gente olha aí alguns programas de algumas pessoas que aparecem até na televisão com esses programas assim, vendendo produtos de fé que vão te abençoar, que vão se tornar amuletos, que vão fazer você prosperar, um discurso de troca, de barganha, que você vai dar algo para Deus e Deus vai te dar algo em troca, e algo ainda muito melhor, como se Deus fosse um comércio, que a gente pudesse fazer negócios de bênçãos, e tudo isso foi o que Lutero combateu também no período da Reforma Protestante, né? Essas indulgências, a venda do perdão dos pecados, as negociações indevidas com o tema da fé. Então, acho que tem tanta gente, assim, ferida com o tema fé, que talvez, quando a gente fala de Jesus, fala que Jesus é o Salvador do mundo, já tem uma certa reticência, porque é aquilo que alguém falou uma vez, assim, é até engraçado, mas é muito triste, assim, Jesus é muito legal, mas a galera dele que estraga, às vezes, né? Porque às vezes a gente tem um testemunho tão indevido, né? Ou as pessoas fazem um discurso tão ruim acerca da fé que acaba afastando um pouco as pessoas desse espaço da espiritualidade, né? De repente, as ações das pessoas, né, fazem com que as pessoas tenham essa decepção, né? Exato, o ser humano, a ação da gente como ser humano, então isso decepciona a pessoa que procura aquela questão de um contato com Cristo, e a questão da fé aí fica prejudicada, né? Eu lembro de ter lido um livro na faculdade, eu não lembro agora o nome da autora, mas é Maria... Não sei, não vou lembrar agora, mas o nome se chama Feridos em Nome de Deus. Ela é uma jornalista e ela fez entrevista com pessoas que foram, assim, que tiveram a sua dignidade roubada em nome de Deus. Então, eu lembro que ela conta um caso de uma menina que tinha uma doença que os músculos iam se atrofiando e ela não tinha perspectiva de cura, e ela estava fazendo um tratamento para retardar um pouco os efeitos dessa doença, mas não ia ter como curar ela dessa doença, né? Em um determinado momento, se assim a gente pode chamar, o pastor da igreja que ela participava disse: olha, você não vai ter a cura porque você está tomando remédio. Quem toma remédio é porque não tem fé de que Jesus pode curar. Então você tem que parar com o remédio. E aí Jesus vai ver que você tem fé e ele vai te curar. E a menina, na sua ingenuidade, ou talvez no seu desespero pela cura, ela parou de tomar o remédio. E a situação dela piorou muito, naturalmente, né? A doença dela evoluiu muito, porque ela estava sem o uso da medicação. Então, pessoas assim que são vítimas de um discurso religioso tão ruim, ou é que elas acabam assim se afastando da fé, se afastando da igreja, e quando ouvem o nome de Jesus, elas já têm um pé atrás. Talvez Natanael tinha passado por isso, né? Foi tanta gente que apareceu no mundo dizendo: eu sou aquele sobre quem Moisés falou, eu sou aquele sobre quem os profetas falaram, que quando apareceu aquele que era de verdade, ele teve uma certa reticência, né? Só que diferente desses outros charlatões aí, né, quando a gente encontra Jesus, a situação é outra, o abraço é outro, a misericórdia é outra, né? A salvação, ela é de verdade, né? Mas aí, seguindo aí adiante, que a gente precisa responder a pergunta de qual é a regra de ouro da vida, né? Eu acho muito engraçada a reação do Felipe, o amigo do Natanael, né? Porque ele olha para o Natanael e diz:
vem e vê. Não tem muito o que fazer, não tem argumento que vai convencer o Natanael. Parece que ele já estava com uma opinião formada a respeito da procedência de Jesus, por ser lá de Nazaré, a respeito do seu discurso, assim, que competia com outros que também falavam a mesma coisa. E o Filipe, ele diz, olha, vem e vê com seus próprios olhos, experimente isso, né? E aí a reflexão que eu fiz também é, quando foi a última vez que nós falamos isso para alguém, né, Márcia? Vem e vê. Quando foi a última vez que a gente chegou para alguém e disse, olha, eu conheço alguém que tem as respostas para os grandes questionamentos da vida. Eu conheço alguém que tem a resposta para o nosso vazio interior. Eu conheço alguém que tem a resposta para os nossos dilemas pessoais, para as nossas dores emocionais. Eu conheço alguém que pode nos abraçar na solidão que a gente vive ou nas dúvidas que a gente tem. Vem e vê. Esse alguém é Jesus. E é curioso porque um dia alguém disse isso para a gente. Eu lembro uma vez, eu estava ouvindo uma pregação e a pessoa perguntou assim, você lembra quem foi que falou do amor de Deus para você pela primeira vez? Porque alguém falou. A gente não consegue conhecer alguma coisa do nada. Alguém um dia nos ensinou a respeito da fé. Alguém algum dia nos ensinou a respeito do amor de Deus, da salvação em Jesus Cristo, que ela é gratuita, que eu não preciso fazer nada em troca e nem fazer por merecer, mas que ele me ama de forma imerecida e gratuita, ele oferece tudo aquilo que ele conquista na cruz e ele nos dá isso como herança. E alguém um dia nos ensinou isso e disse, vem e vê, vem experimentar o amor de Deus. Talvez foi nosso pai, nossa mãe, uma avó, um pastor, um amigo, mas alguém um dia teve a intenção de nos ensinar o amor de Deus. E eu fiz essa reflexão, lembrei quem foi que fez isso comigo, né? Lembro muito da minha mãe, da minha avó, falando, orando, levando a gente para a igreja, né? E é engraçado, assim, que geração após geração, essa mensagem, ela precisa ser anunciada, e parece que agora o bastão está na nossa mão. Nós somos a geração que está vivendo. É a nossa vez de pegar na mão de alguém e dizer, olha, vem ver. Eu conheço alguém que pode responder as grandes perguntas da vida. Vem ver. E esse alguém é Jesus. E levar essas pessoas até Jesus, levar essas pessoas para a comunidade, né? E aí eu acho muito engraçado, né? Porque quando o Natanael aceita, então, esse convite, vem e vê, e ele chega até Jesus, e Jesus diz para ele, olha, aí está um verdadeiro israelita. E Natanael, como assim? Como assim? De onde o senhor me conhece? Né? Uai, ele não falou de Jesus lá de Nazaré? Pronto, Natanael, E aí tem gente também que entende essa frase de Jesus como, sei lá, como uma coisa assim, tipo, eu sei de alguma coisa que os outros não sabem, alguma coisa nesse sentido, e não, eu acho que não tem nada disso, assim. Porque o que Jesus estava dizendo assim, olha, um verdadeiro israelita conhecia os escritos de Moisés e dos profetas. Então, um verdadeiro israelita, ele realmente seria criterioso para acreditar no Messias quando o Messias aparecesse. Então, talvez Jesus entenda o Natanael não como alguém que tenha dúvida, o que não seria um problema ter dúvida, mas como alguém que realmente tinha os seus critérios bem estabelecidos, como um bom israelita teria. Olha, eu não vou me entregar para qualquer discurso, eu não vou me entregar para qualquer um que apareça falando em nome de Deus, falando em nome da fé, eu vou ter critérios, os meus critérios são as Sagradas Escrituras. Naquela época, as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, que era só o que nós tínhamos na época, né? E eu acho que aqui também já tem mais uma pequena regrinha de ouro para a nossa vida, Márcia. A gente precisa conhecer a nossa fé. A gente precisa conhecer quem é Jesus, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa participar dos estudos, a gente precisa se inteirar, porque senão a gente vai ser levado por qualquer discurso, por qualquer doutrina que não tem embasamento nas Sagradas Escrituras. Eu acho isso muito bonito na Igreja Luterana, diferente de outras tradições religiosas, onde a própria tradição da fé já se torna algo assim quase que canônico. Para nós, na Igreja Luterana, tudo aquilo que não está fundamentado na Bíblia, a gente vai ter
um critério um pouco maior para acreditar, ou para averiguar, ou para pensar. Então, assim, tudo aquilo que não tiver base nas escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, a gente não vai tomar por doutrina, né? A gente não vai fazer disso algo canônico, digamos assim, né? E o que Jesus está dizendo para o Natanael, eu acho que afirma isso que a nossa própria igreja acredita, assim, né? Olha, eis que você é um verdadeiro israelita. Por quê? Porque você tem critérios, você conhece o que disse Moisés, você conhece o que os profetas disseram, então você não vai acreditar num primeiro momento, você quer ter uma relação comigo para você acreditar que eu sou de fato aquele que vocês estavam esperando. Eu acho que, na verdade, Jesus elogia Natanael mais do que critica com essa frase. E eu acho que é uma lição para nós também, uma regra de ouro de vida para nós também, a ter conhecimento das escrituras para que a gente consiga avaliar, filtrar e perceber que discurso religioso procede de Deus e que discurso religioso não tem base naquilo que Deus disse ou fez na história, né? E aí o Natanael pensa... ele já começa a ficar, acho que um pouco mais desconfiado com essa história toda aí, né? E aí Jesus lança mais uma, ele diz, olha, eu vi você quando você estava debaixo da figueira. E aí o Natanael diz, olha, você realmente é o Filho de Deus. Você realmente é o Messias de Israel. Mas o que aquele homem estava fazendo embaixo da figueira, a ponto de que ele, sabendo que Jesus sabia que ele estava lá, ele passou a acreditar que ele é, de fato, o Messias. Sabe qual é a resposta? Não tem resposta. Porque não tem nada. Ninguém fala, né? E sabe o que isso significa? Que não nos interessa. Eu sempre acho assim, que tudo aquilo que a Bíblia não disse, não interessa. A gente não precisa saber o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira. Mas o importante é saber que Jesus sabia. E talvez era algo tão importante para Natanael, era algo tão existencial para Natanael, era algo que fazia parte tão fortemente da sua vida, que Jesus, sabendo daquilo, Natanael só podia reconhecer, não, se Jesus sabe do que eu estava fazendo embaixo da figueira e ainda assim está aqui me procurando, então realmente ele é o Filho de Deus, ele é o Messias esperado, né? E aí eu fiz outra reflexão, porque eu pensei, por mais que a gente seja assim muito transparente com algumas pessoas, né, tem coisas que a gente sempre guarda só no nosso coração e na nossa mente. E Jesus sabe dessas coisas, mesmo assim, ele sabe de todas as coisas, daquilo que a gente faz, fala, deixa de fazer, deixa de falar, daquilo que a gente omite, daquilo que a gente expõe, das nossas mentiras, das nossas... Enfim, Jesus sabe de todas as coisas. E ainda assim como ele fez com Natanael, ele nos chama para perto de si, para caminhar com ele, para sermos seus discípulos, né? E aí, naquele momento, então, acontece para o Natanael aquilo que eu vou chamar de a regra de ouro da vida. Pronto, revelação. A regra de ouro da vida, Márcia, João, e para todos que estão nos ouvindo, preste atenção, escreva isso num caderno. A regra de ouro da vida é você ter um encontro com Jesus. Assim como Natanael teve. Um encontro de verdade com aquele Jesus que te convida para um abraço, mesmo sabendo que talvez você esteja carregado de dúvidas, de preconceitos, de pecados, mas ainda assim se entrega para aquele que te chama para um abraço de misericórdia e para uma caminhada conjunta. Esse alguém é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você pode passar a vida inteira vivendo muito bem, mas se você vive a vida inteira sem ter um encontro com Jesus, faltou o principal. Faltou o principal. A regra de ouro da vida é você deixar-se ser encontrado e ter este encontro com Jesus Cristo, que é o teu Salvador, que é o teu Senhor, que quer caminhar contigo. Encontrar-se com Jesus
é uma regra de ouro para a nossa vida. Faz sentido, Márcia? Todo sentido. Todo sentido. E se eu falar para você que eu tenho uma segunda regra de ouro para falar? Essa é a primeira. Essa eu acho que é a mais importante. Mas eu acho que ela fica assim muito num nível espiritual, ou até num nível mais emotivo, assim, o que é importante, né? Porque nós somos seres emotivos, nós somos seres espirituais também, né? Mas o que a gente faz com isso? Esse nosso encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com Ele, o que precisa resultar disso? Tem que ser a nossa vida depois de ter um encontro com Jesus. Eu tinha um professor que dizia assim, o professor Werner Wiese, ele disse uma vez, essa frase me acompanha para o resto da vida: você não precisa fazer nada para ser salvo, você é salvo de graça, mediante o sacrifício de Jesus Cristo que você acolhe por fé. Mas depois que você é salvo, precisa. Ou seja, a pessoa que tem consciência da salvação, que teve um encontro com Jesus, que compreendeu o tamanho da misericórdia de Deus, que compreendeu o tamanho do amor de Deus, ao ponto de nos salvar da forma suja em que nós estávamos, sendo pecadores como nós somos, a vida precisa mudar, a vida precisa ser outra, né? E aí eu quero ler mais um texto bíblico, agora do Evangelho de Lucas, capítulo 6, o verso 27 ao 31. 27 ao 31, e eu quero com isso já começar a encerrar o nosso papo aí, porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo aí nos últimos tempos. Lucas 6, 27 a 31 são palavras de Jesus Cristo, e ele diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado, para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixa que leve também a túnica. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Verso 31 agora. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Essas palavras de Jesus Cristo aqui foram dirigidas para os seus discípulos, tá? Pessoas que já tinham tido um encontro com Jesus. Do encontro com Jesus precisa resultar uma mudança ética também na nossa vida. Então, naquela época, o que regia o mundo era a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Dente por dente. A gente acha que essa lei não rege mais o mundo, mas ela rege. Sim. Eu acho engraçado assim, quando a gente sofre uma ofensa. A gente fica pensando, como que eu vou dar o troco? Porque eu preciso dar o troco com uma ofensa que dói um pouco mais. A pessoa vê assim que eu senti, mas que eu sei fazer pior, né? Às vezes numa discussão, às vezes até dentro de casa, com as pessoas que a gente mais ama, ou com as pessoas que mais nos amam, a gente tem essas discussões, a gente às vezes se ofende, fica vendo assim, quem vai ofender mais forte, né? Então, assim, olho por olho, dente por dente. Você me magoou, eu vou te magoar também. Você tá de bode comigo, eu vou ficar de bode com você. Você me faz um mal, eu faço um mal para você também. Você é gentil comigo, eu sou gentil com você também. Ou seja, é a retribuição. O que eu recebo, eu ofereço também. E Jesus, ele quebra essa lei. Ele diz, olhem, aqueles que são considerados inimigos de vocês, esses vocês também têm que amar e ainda orar por eles. Só é capaz de fazer isso alguém que entendeu o amor de Deus, reconhecendo que eu não era digno de ser salvo por conta do meu pecado, por conta do estado em que às vezes nós vivemos, mas o Deus eterno do universo decidiu me amar, vir ao meu encontro e me levar para perto dele, mesmo eu sendo cheio de erros e de pecados,
me perdoar e me salvar. Só quem entendeu isso é capaz de olhar para alguém considerado inimigo e dizer, olha, não é um sentimento natural do meu coração, mas eu vou decidir tratar bem essa pessoa e até orar por ela. Não é assim que a gente vai ficar melhor amigo, ou ir na casa, ou fazer assim ou viver uma amizade falsa, né? Mas é uma postura ética de respeito e de não retribuir o mal com o mal. E aí eu fico olhando para o nosso cenário mundial, né, Márcia? Eu não quero entrar em lado A, lado B, ou quem joga bomba, quem recebe bomba, quem faz míssil, quem não faz míssil, quem tem arma nuclear, quem não tem. Não quero saber de nada disso. Eu quero saber que o que Jesus pede da gente é: façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. E isso vale aí para o nosso cenário global, mundial, mas vale também para a nossa vida particular. E essa é uma regra de ouro que pode mudar o nosso mundo que começa dentro da nossa casa e que se expande para outros espaços, né, na sociedade. Você já imaginou, Márcia, se todo mundo fizesse para o outro apenas aquilo que gostaria que o outro fizesse para si? Acho que o mundo ia ser diferente, não é? Ou isso ou é coisa da minha cabeça isso? Eu acho que ia ser um mundo diferente. O que você acha? Um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho, né? Eu acho. E é engraçado porque assim, a gente isso não está escrito, não é assim uma frase do Código Civil, não é uma lei, é uma vontade de Jesus. É Jesus que disse isso. Para aqueles que tiveram um encontro com ele. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, eu quero dizer a regra de ouro para a sua vida, para você ter uma vida boa. Primeira regra de ouro, tenha um encontro com Jesus. Tenha um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus vai transformar a tua vida, vai transformar a tua história, vai transformar você em outra pessoa. A partir disso, a outra regra de ouro da vida, faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Eu tenho certeza que se a gente começar a semear essas sementes, convidando as pessoas, vem e vê, conheço alguém que tem as respostas para os questionamentos da vida, esse alguém é Jesus, tenha um encontro com Jesus, e isso começar a mudar a nossa vida, mudar a nossa postura, mudar as nossas atitudes, eu tenho certeza que o nosso mundo pode ser um lugar diferente, a começar em nós, o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa faculdade, enfim, pode começar a ser um lugar diferente. Porque Jesus, ele não quer transformar apenas a nossa vida, mas ele quer transformar o mundo através da nossa vida. E eu desejo nessa tarde que Deus nos ajude. E eu desejo assim que Deus nos ajude, porque não é fácil, né? Porque a gente é ser humano, a gente tem as nossas emoções, a gente tem as nossas dúvidas, nossos preconceitos, mas eu desejo que ele nos ajude a nos mantermos fiéis a esse encontro que nós tivemos com ele, que transformou a nossa vida, para que a gente também seja uma boa testemunha do amor dele nesse mundo, né? A regra de ouro da vida é uma tentativa de responder essa pergunta. Eu sei que poderíamos dar muitas outras respostas, mas leve isso no coração de vocês. A primeira regra de ouro da vida: não passar por essa vida sem ter um encontro verdadeiro com Jesus. Segunda regra de ouro da vida: deixar que esse encontro se transforme em posturas éticas. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Resultado disso: o mundo vai ser diferente, a sua vida vai ser diferente. Creia nisso. Com certeza. Olha, já pensou aquele povo que está soltando bombinha, de repente vai lançar a bandeirinha da paz um pro outro, gente? Olha, seria essa a vontade de Jesus, não tenha dúvida, viu, Márcia? A gente pensa, se bem que a gente está pensando lá longe, mas muitas vezes aqui perto, ou em outras situações aqui mais próximas da gente, isso também faria toda a diferença, né? Com certeza. Felipe, foi muito bom bater papo com você. Obrigado, Márcia. Da vida, realmente foi assim, muito legal esse papo, foi muito profundo, valeu a pena. Esse período de férias e de recesso da gente se encontrar assim foi muito bom, viu? Viu? Olha aí, ó, muito bom.
Mas não precisamos demorar tanto para voltar a se encontrar, né, Márcia? Não, a gente vai marcar outro. Combinado. Todo mundo aí que acompanhou o programa, deixa um abraço e meus votos assim, de que Deus abençoe a vida de cada um, a família de cada um, e que a gente carregue essa mensagem aí no coração, a regra de ouro da vida, que ela transforme a nossa vida. Muito obrigado, viu, pela oportunidade, pelo papo. Eu gosto muito dessa comunidade, desse espaço de comunicação também, e eu espero mais vezes poder estar aí com vocês. Muito obrigado, viu, Márcia? Um abraço. Valeu. Deus continua te abençoando aí nessa comunidade também, no seu trabalho, tá? Um abraço. E este foi o Lola Talk desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixe o seu like, o comentário abaixo, compartilhe para outras pessoas e se inscreva aqui no canal, pois ajuda demais no desenvolvimento aqui do nosso trabalho. No mais, fiquem bem e até a próxima.